Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que era impossível para a lei, enfraquecida pela carne, Deus realizou, enviando seu próprio Filho em condição semelhante à humanidade pecadora. Ele condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei se cumpra em nós, que vivemos segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. As aspirações da carne levam à morte, mas as do Espírito levam à vida e à paz. Quem vive segundo o Espírito de Deus tem vida, pois o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós e nos vivificará também. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos havia matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela procurar figos, e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta. Por que está inutilizando a terra? O vinhateiro respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre 2 verdades profundas: a liberdade que o Espírito Santo nos oferece e a urgência da conversão. São Paulo nos recorda que em Cristo já não há condenação, pois ele nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Essa mensagem é especialmente atual num mundo onde tantos se sentem presos, não em correntes visíveis, mas em culpas, vícios, medos e feridas do passado. O Espírito de Deus é a força que transforma o que está morto em vida nova. Ele é como o vento que sopra e renova a alma cansada, trazendo paz, leveza e direção. No Evangelho, Jesus fala da conversão e usa a parábola da figueira para nos ensinar sobre paciência e oportunidade. Deus é justo, mas também misericordioso. Ele espera nossos frutos, mas não nos condena de imediato. Ao contrário, nos dá tempo e cuida de nós, adubando nossa terra com amor e esperança. Pensemos em quantas vezes Deus nos deu novas chances. Um recomeço, uma cura, uma reconciliação. Às vezes somos como a figueira. Recebemos sol, chuva e cuidado, mas ainda não frutificamos. A boa notícia é que Deus nunca desiste de nós. Ele continua acreditando que podemos mudar, crescer e florescer. Nos dias atuais, podemos enxergar essa parábola em muitas situações. Por exemplo, pense em alguém que errou, caiu, mas encontrou força para recomeçar. Talvez um dependente químico em recuperação, uma família reconstruída, um coração ferido que aprendeu a perdoar. São sinais vivos de que o Espírito de Deus continua cavando em volta de nossas raízes, tirando as pedras do orgulho e regando com sua graça para que voltemos a dar frutos. A conversão não é um ato isolado, é um processo contínuo de transformação interior. Que possamos hoje pedir a Deus um coração sensível e fértil, disposto a acolher o Espírito Santo e a viver segundo Ele. Que deixemos para trás o que é da carne, o egoísmo, o ressentimento, o pecado, e abracemos as coisas do Espírito, a paz, a generosidade e o amor. Pois quem vive segundo o Espírito experimenta a verdadeira liberdade, aquela que vem de Cristo e nos conduz à vida eterna.
Agradeço profundamente por você ter acompanhado esta reflexão até o fim. Que o Espírito Santo renove sua fé, fortaleça seu coração e faça brotar em sua vida os frutos do amor e da paz. Que Deus abençoe você e sua família e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E que a graça de Cristo esteja sempre com você.